Esse é um dos meus temas favoritos de vídeo, e especialmente a leitura deste livro eu tenho achado muito interessante para aquelas pessoas que têm se sentido perdidas, insatisfeitas e pouco realizadas, porque pelo que nós temos visto, através da prática desses exercícios, a gente vai conseguir se reconectar com o nosso verdadeiro eu, com aquilo que é importante para a gente e que talvez esteja adormecido, e a partir disso, ter mais clareza do que a gente deve buscar e tentar atrair para as nossas vidas. Olá, olá, seres de luz, 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 pura vida? Eu espero que sim. E que se não estiver esse vídeo te traga algum conforto, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda ao nosso refúgio de paz e descoberta. Eu sou a Gabriela e se você caiu aqui de paraquedas, hoje nós daremos continuidade à nossa série Sussurros Literários, no qual nós temos lido o livro O Propósito da Sua Vida, de Michael Luzier. Ele também é o autor do livro A Lei da Atração. Em muitos dos encontros que ele tinha para abordar o conteúdo do livro A Lei da Atração, ele percebia que os participantes não tinham clareza do que eles realmente queriam, o que era necessário para que eles se sentissem realizados. E com isso ele entendeu que precisava dar um passo atrás para auxiliar as pessoas nesse processo, e foi o que motivou a escrita desse livro. Caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, eu deixarei o link dessa playlist fixado no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Também deixarei passando aqui ou aqui o último vídeo que nós tivemos dessa leitura. Esse livro, o autor, através de exercícios práticos, nos auxilia a identificar quais são as nossas necessidades para que nos sintamos realizados profissionalmente, pessoalmente, na vida amorosa. E ele espera que as pessoas levem isso em consideração nas suas tomadas de decisões para que elas consigam ter uma vida mais alegre e realizada. E no último vídeo, nós iniciamos um exercício no qual o autor ele representava uma pessoa chamada Tomás que se sentia insatisfeita com a sua vida profissional. Ele era um contador e esse contador, no início, quando criou o seu escritório de contabilidade, se sentia realizado. Hoje em dia, ele sente que a rotina, a monotonia, a solidão de ter que trabalhar a maior parte do tempo sozinho, já não faz tanto sentido para ele. Então, o autor ele propõe esses exercícios que a gente acompanha através da leitura e que eventualmente nós também faremos. Nós fizemos o exercício 1 e 2. O primeiro exercício seria uma redução da lista de necessidades que foi proposta pelo autor, e o segundo exercício seria o exercício no qual o Tomás fazia uma breve explicação de como está o seu trabalho atual, citando 4 aspectos de coisas que ele não gosta e também 4 coisas que ele amava e quais eram as necessidades vinculadas a essas realizações. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo para o último trabalho, para o trabalho anterior, e depois nós faremos isso para o pior trabalho que o Thomas já teve em sua vida. Vamos de mãos dadas? Eu espero ter ouvido. Sim. Pessoal, antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir o seu like, like, para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para me acompanhar nessa jornada. Como não conseguimos ter vídeo na quinta-feira, inclusive eu agradeço a compreensão de vocês, vocês terão uma overdose de Gabriela, com vídeo hoje, amanhã e segunda-feira. Começando. Primeiro, nós leremos o relato do Thomas sobre o seu trabalho anterior, e depois nós iremos para a tabelinha que constará os 4 aspectos do que ele não gostava no trabalho anterior e os 4 aspectos que ele amava no seu trabalho anterior e as 8 necessidades de realização vinculadas a cada um desses aspectos. Necessidades que ou faltaram
ou que foram atendidos. Não fui sempre contador fiscal. Trabalhei durante o ensino médio e a faculdade e passei por alguns empregos antes de decidir me comprometer com a área atual. O emprego anterior, de que mais gostei, foi um trabalho de 6 meses como paisagista antes de começar a faculdade. O salário era razoável, mas o que realmente me fazia feliz era trabalhar com as mãos na terra e ver meus esforços florescendo. Talvez eu tenha herdado isso do meu avô. Também amava o fato de poder ser criativo com cores, texturas, formas e fazer com que uma nova paisagem se adaptasse ao cenário ao redor. Às vezes, passo por algumas propriedades onde trabalhei e uma sensação de orgulho de ter feito parte de algo maior do que eu me invade. Quando vejo uma árvore enorme onde um dia plantei um arbusto ou uma videira de que cuidei carregada de frutos, sei que algo de bom e duradouro surgiu do meu trabalho. Para ser sincero, eu não amava tudo no meu trabalho. Eu trabalhava muito, o salário era medíocre, o meu chefe era bem desagradável. Ele nunca parecia satisfeito com o meu trabalho. E havia dias que eu chegava em casa tão exausto que pulava o jantar e ia direto dormir. Aqui, só fazendo um adendo, ele comentou que gostava dessa troca de energia com a terra. Eu também, gente. Eu tive uma experiência vivendo em comunidade e nós tínhamos uma horta. E quando eu tinha que cuidar da horta, era um momento terapêutico. E eu realmente sentia que, se por algum motivo eu não estava muito bem, esse contato com a terra, essa troca de energia, ela me revitalizava. Eu, no final, sempre estava muito mais leve, animada. Por isso eu sonho em algum momento poder voltar até uma hortinha para cuidar, dedicar esse amor, essa atenção e também para me beneficiar dessa troca energética que a gente tem com a Mãe Natureza. Agora, continuando, nós vamos ver aquela tabelinha. Então, para quem não assistiu o vídeo passado, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas eu vou tentar focar na câmera. Basicamente, nessa tabelinha, nós temos duas colunas. Na primeira coluna, nós temos a descrição do que o Thomas não gosta ou ama no trabalho anterior, e na segunda coluna, as necessidades de realização atendidas ou que faltaram naquele trabalho, começando pelas que ele não gostava. Eu não gostava de trabalhar demais e receber um salário medíocre. A necessidade que estava faltando era liberdade e tranquilidade. Segundo, eu não gostava que meu chefe era difícil e nunca estava satisfeito. A necessidade que faltou foi aprovação e intimidade. Terceiro, eu não gostava que o trabalho às vezes era fisicamente exaustivo. A necessidade que estava faltando era liberdade e diversão. E por último, eu não gostava de que o trabalho não havia perspectivas de longo prazo. A necessidade que faltava neste caso era o sucesso. Agora, quando nós pensávamos sobre o que ele amava, vem trabalhar com as mãos, a necessidade que era atendida era contribuição, ser criativo com cores e textura, a necessidade atendida era criatividade e diversão. Terceiro, saber que meu trabalho tinha um impacto duradouro, necessidade atendida, influência e satisfação. E por último, ele amava trabalhar ao ar livre. A necessidade atendida era liberdade e autonomia. Eu também adoro poder trabalhar ao ar livre, embora eu trabalhe de casa. Se você pudesse escolher, qual seria o ambiente ao ar livre que você escolheria? Eu acho que eu escolheria ou um campo florido, ou um fim de tarde e um período noturno em uma praia, onde eu pudesse ver o pôr do sol, o céu estrelado, ou uma noite de lua cheia com a lua se refletindo no mar. Eu sou apaixonada pelo céu. Eu cresci no interior de Minas Gerais. Muito comum nós deitarmos
no quintal de casa para ficar observando estrelas cadentes, observando o céu, a lua. Eu sinto saudade. Deixe nos comentários para que eu possa conhecê-los um pouquinho melhor. Se você prefere trabalhar em um local fechado, ou caso você tivesse a possibilidade de escolher um espaço ao céu aberto, que lugar seria esse? Uma coisa que eu queria mencionar sobre esse livro que eu acho muito interessante são esses exemplos que o autor traz, porque em alguns casos, os autores, quando lançam livros com guias práticos, nem sempre eles trazem esse exemplo ilustrando o que a gente precisa fazer. E eu acho que quando isso acontece, nos traz mais clareza e a gente consegue fazer de uma forma mais assertiva e mais rápido, por já saber exatamente o que precisa ser feito. Então, Michael Luzier, vai aqui o meu parabéns para você por ter feito dessa maneira. Né? Eu que tenho esse viés educativo, achei bem interessante. Agora nós vamos iniciar a leitura do relato do Thomas sobre o pior trabalho da sua vida. O pior emprego que já tive também foi antes da faculdade, quando eu trabalhava para o meu irmão mais velho na construtora dele. O salário era péssimo. Meu irmão era arrogante e mandão, e eu tinha que organizar milhares de coisinhas ridículas que eram usadas para manter as peças de concreto unidas. Eu odiava perder meu tempo arrumando a bagunça dos outros. Eles não podiam ser mais organizados e cuidadosos com os equipamentos. Era um pesadelo desemaranhá-las, pois costumavam ser simplesmente jogadas numa pilha depois que o trabalho era feito e ficavam cobertas de pedaços de concreto seco. Eu odiava perder meu tempo arrumando a bagunça dos outros. Eles não podiam ser mais organizados e cuidadosos com os equipamentos. Interessante, quem acompanhou a última leitura sabe que ele também falava sobre isso dos clientes dele, provavelmente, quando fosse fazer a declaração de imposto de renda, que não tinha os documentos organizados. Então, essa é uma característica que acompanha ele desde experiências anteriores. Muito provavelmente está atrelada a alguma necessidade de realização. Mas nem tudo era ruim. Aprendi a ser paciente e que às vezes é necessário insistir para que o trabalho seja feito. Havia camaradagem entre os caras que trabalhavam lá, que é algo de que sinto falta em meu trabalho atual. Muito bem. Então agora vamos àquela listinha seguindo a mesma sequência que já vi. Eu não gostava de me sentir explorado recebendo um salário mínimo. A necessidade que não foi atendida foi tranquilidade e satisfação. Segundo, eu não gostava de perder tempo arrumando a bagunça dos outros. A necessidade que estava faltando era contribuição e intimidade. Terceiro, eu não gostava de realizar tarefas chatas e sem sentido que não obtinham resultado aparente. A necessidade que faltou neste caso foi diversão e satisfação. E por último, eu não gostava de que meu irmão era um chefe péssimo e arrogante. A necessidade que estava faltando era liberdade. Talvez intimidade também nesse caso, né? Agora, com relação aos aspectos que ele amava nessa experiência, nós temos a camaradagem, o trabalho em equipe, a necessidade atendida era a conexão, saber que aquilo estava preparando ele para a vida, a necessidade atendida foi o desafio. Terceiro, aprender sobre um negócio e ver como administrar uma empresa, necessidade atendida, criatividade. E quarto, trabalhar ao ar livre, necessidade atendida, liberdade de autonomia. Continuando, então aqui nessa próxima página, o autor ele fez uma tabelinha somando todas as necessidades pontuadas pelo Thomas nesses quatro exercícios da redução da lista de necessidades, o segundo, da experiência do trabalho atual, o terceiro, da experiência do último trabalho, e o quarto, da experiência no pior trabalho que ele já teve. E as necessidades que foram mais pontuadas foram autonomia, criatividade, liberdade e satisfação.
E agora aqui tem uma reflexão. O que mudou para o Thomas? Foi esclarecedor passar pelos exercícios. O simples ato de revisar a lista completa das necessidades de realização me fez pensar: uau, eu tenho permissão para me sentir tão bem assim no trabalho? Será que eu tenho me privado disso o tempo todo? Inclusive, caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, eu deixarei passando aqui ou aqui um vídeo no qual a gente recapitula quais são as 30 necessidades de realização. Nesse vídeo, a gente não explica detalhadamente cada uma delas, o que foi feito em vídeos anteriores, porque o próprio autor sugere isso através da leitura de um glossário que contém um livro, mas isso pode auxiliá-los a ter uma ideia de quais são essas necessidades. Quando reduzi a lista de necessidades para minhas 4 principais, tudo fez sentido. O processo de relembrar experiências profissionais passadas que me davam alegria e as que eu odiava trouxe clareza. Percebi que preciso ter a sensação de que meu trabalho tem um impacto duradouro e de que tem um impacto positivo em minha vida. Quero poder ver os resultados do meu esforço e saber que fiz a diferença. Também descobri que qualquer direção que decida tomar, eu preciso estar no comando, nada de chefes, nada de dividir a liderança com outra pessoa. Também posso dizer que o que está faltando em meu trabalho atual e que agora sei que é uma necessidade fundamental, a primeira da lista, é a criatividade. O trabalho com paisagismo me permitia criar coisas novas, dar vida a um chão estéril e ver o potencial que está esperando para ser revelado. Muito bem, eu estou animada para fazer esses exercícios e para verificar se as necessidades de realização que eu havia considerado inicialmente quando eu reduzi a lista de necessidades, elas se aplicam quando esses exercícios são realizados. E eu comento com vocês o meu resultado na próxima leitura de Sussurros Literários. Eu queria desde já te agradecer mais uma vez por me acompanhar nessa jornada. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. E mais uma vez se inscreva caso não seja inscrito. Nos vemos em breve. Gratidão, muita luz. Namastê. Era um pesadelo desemaranhar. Era um pesadelo desemaranhá-las. Deixa eu só tentar falar mais rápido. Era um pesadelo desemaranhadas. Calma aí, gente. Era um pesadelo desemaranhá-las. Ixi. Era um pesadelo desemaranhá-las. Desemaranhá-las. Ai, Deus. Era um pesadelo desemaranhá-las. 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 Era um pesadelo. Era um, era um pesadelo desemaranhá-las. Era um pesadelo. Era um, era um pesadelo desemaranhá-las, pois costumavam ser simplesmente jogadas numa pilha depois que o trabalho era feito e ficavam cobertas de pedaços de concreto seco.